primeiro lugar, quero saudar todas as pessoas inscritas nesse curso da Comissão de Heteroidentificação da FRJ. Em segundo lugar, quero desejar que todos vocês e seus familiares estejam bem de saúde no contexto dessa pandemia e recomendar que nós continuemos a seguir as orientações da OMS e de instituições de pesquisa como a FRJ, Fiocruz, no que diz respeito aos cuidados de saúde e sanitários, precauções para que não tenhamos mais contaminação e o tratamento adequado das pessoas. O meu tema será sobre as questões jurídicas da Comissão de Heteroidentificação e será apresentado no contexto de reflexões sobre as ações afirmativas no Brasil. A apresentação será dividida em 3 partes. A primeira falarei sobre as ações afirmativas dos seus fundamentos legislativos, normativos, e na segunda parte tratarei de algumas jurisprudências sobre o tema, envolvendo inclusive as comissões de heteroidentificação, e no terceiro analisaremos aspectos específicos sobre as competências, finalidades e funcionamentos da comissão de heteroidentificação a partir das normativas vigentes. As ações afirmativas no Brasil elas são decorrentes de todo um conjunto de movimentos promovidos por instituições do movimento negro, por pesquisadores e pesquisadoras universitários e universitárias, tanto negros quanto pesquisadores brancos, onde nós tivemos ao longo dos anos 90 e nos anos 2000 a produção de um conjunto de informações, pesquisas que visavam justificar o desenho institucional das ações afirmativas. O movimento negro teve um protagonismo fundamental, seja do ponto de vista intelectual e político, na produção dessas políticas. E o objetivo nosso aqui, nesse curto espaço de tempo desse vídeo, é refletir um pouco sobre os fundamentos jurídicos desse processo, né? A legislação brasileira de ação afirmativa ela tem algumas diferenças teóricas importantes, dentre outras. Cito aqui uma primeira obra que é importante nesse tema, uma das pioneiras, que é o livro do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade, em 2001. Tem um outro trabalho bem importante também, recente, João Feres, do IESP, Luiz Augusto Campos, onde se faz um desenho sobre o conceito, história e debate das ações afirmativas, analisando os seus impactos no Brasil e seus processos. Igualmente, temos aqui uma obra muito importante da Nilma Lino Gomes, ex-ministra da CEPI, professora emérita da UFMG, onde vai trabalhar a questão da afirmação dos direitos e as discussões relativas ao acesso e permanência dos jovens negros na universidade, demonstrando que a questão das ações afirmativas envolve não somente a reserva de vagas em si, mas um conjunto de políticas públicas, especialmente na universidade, de assistência estudantil, que visam garantir o acesso e permanência e, posteriormente, obviamente, a exceção desses estudantes formados no mercado de trabalho. Uma obra clássica, professor Kabengele Munanga, que vai discutir o uso e sentido da negritude para fazer um debate sobre os fundamentos das ações afirmativas no que diz respeito à questão do racismo. A base das ações afirmativas pode ser uma base diversa, mas no nosso caso aqui nós estamos discutindo as ações afirmativas no campo racial, dirigida a pretos e pardos, e tem como pano de fundo a discussão do racismo, especialmente tendo como referência obras como do Kabengele Munanga, Antônio Sérgio Guimarães, Florestan Fernandes, Horaci Nogueira, que vai trazer uma importante contribuição, dentre outros autores que vão pensar a questão do racismo sob a consideração do preconceito a partir do fenótipo, que é o caso do Brasil, e não do genótipo, não é por descendência que se dá o racismo no Brasil, mas por características fenotípicas do indivíduo que traz os traços das heranças africanas. Temos obras importantes, como a da Lélia Gonzalez, que nos vai dar todas as referências do racismo a partir do debate das mulheres negras, que também vão conformar importante análise desse processo.
e obras internacionais, como as obras do Frantz Fanon, onde vamos apontar múltiplas dimensões do racismo nas suas produções. Por fim, ainda de referências bibliográficas, nós temos que levar em conta uma dimensão que é a dimensão estruturante do racismo na sociedade de classes, estruturante do racismo no conjunto das relações sociais, assim como o sexismo estruturante nas relações sociais, econômicas e, portanto, na sociedade de classe. Recentemente, várias obras estão sendo publicadas no sentido de analisar essa questão da estruturação do racismo nas relações socioeconômicas brasileiras. Cito aqui duas, que depois vocês podem pesquisar na internet. Uma é o trabalho sobre a desigualdade racial do IPEA, recente. Tem um trabalho do IPEA de 2003 também muito importante, sobre desigualdade racial a partir da penalidade contínua, analisando dados estatísticos de como se produz o racismo no Brasil, de como se impacta a redistribuição de renda, como é que isso envolve a acumulação, de como os status dos pobres brasileiros são, na sua maioria, compostos por pretos e pardos, portanto, negros. Também foi lançado no ano passado um relatório importante, um livro, tem PDF, é fácil de achar, está um erro aí, é do IBGE, né? Não tem CE no meio, sobre desigualdades por cor e raça no Brasil, que eu aconselho a pesquisa. Em termos da discussão relativa à comissão de étnico-identificação, a comissão deve ter enviado para vocês, né, esse trabalho, e é um trabalho importante, que é um livro do Gleidson Dias, do Paulo Faber Tavares Júnior, está em PDF, inclusive está no site do Guilherme 10, que vai discutir a questão da heteroidentificação em cotas raciais, dúvidas, metodologia, procedimentos. Eu oriento fortemente a leitura desse livro. Aqui farei alguns comentários de artigos do mesmo, especialmente do Dr. Gleidson Dias, que tem uma excelente produção de interpretação das normas relativas à regulamentação das atividades da Comissão de Heteroidentificação. Então, agora eu procederei à análise de alguns aspectos jurídicos das ações afirmativas e, posteriormente, sobre as questões relativas à Comissão de Heteroidentificação. Sobre os aspectos jurídicos de fundamentação das ações afirmativas, nós podemos dizer que houve, no Brasil, toda uma concertação jurídica, toda uma regulamentação, uma regulação jurídica, que cria um sistema jurídico de ações afirmativas que decorrem da Constituição, tratados e convenções internacionais e legislações infraconstitucionais, tanto no nível federal, estadual e municipal. Então, o objetivo agora é nós analisarmos um pouco esse processo. Sem antes de rapidamente apresentar que as ações afirmativas são mecanismos que surgiram historicamente em vários países, mas historicamente nós temos duas referências importantes. Uma ela decorre do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, né, que supera o Jim Crow, que é a política dos separados mais iguais, a partir do final dos anos 50, com os movimentos de boicote aos ônibus, liderados por Rosa Parks, e ao longo dos anos 60, Luther King, Malcolm X, Angela Davis, né, já nos anos 70, que vão liderar movimentos por uma rediscussão sobre a questão da busca de equidade, de combate à desigualdade, do racismo e da segregação nos Estados Unidos. Então, o movimento de direitos civis produz a base normativa, né, especialmente as normativas que foram apresentadas por Lyndon Johnson, de se criarem mecanismos de incentivo para a presença da população negra no emprego, na universidade, em cargos públicos. Fundamentalmente, as ações afirmativas elas foram implementadas nos Estados Unidos, com idas e vindas, né, nos anos 80. Nós tivemos alguns retrocessos final, por conta do perfil da mudança da Suprema Corte, mas elas têm origem fundamentalmente nesses processos de movimento de direitos civis nos Estados Unidos. E uma segunda referência importante é a África do Sul. A partir da queda do apartheid, nós vamos assistir toda uma implementação constitucional, estrutural das ações afirmativas para justamente implementar medidas de incentivo, realocação
redistribuição de ativos econômicos e sociais e de reconhecimento cultural para as populações sul-africanas, diversos grupos étnicos. O que são as ações afirmativas, né? As ações afirmativas são direitos e políticas públicas que são criadas para reparar danos do passado, efeitos desses danos no presente, probabilidades estatísticas de discriminação no presente, bem como promover o reconhecimento cultural de grupos étnicos, de grupos por faixa etária, de grupos por territórios, de grupos que têm características culturais específicas. As ações afirmativas são remédios parciais de combate às desigualdades, remédios que visam complementar políticas públicas universais. As ações afirmativas podem ser aplicadas a diversos segmentos. Vamos ver aqui rapidamente. Tanto por critério racial, pretos e pardos, quanto por questões etárias, como o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e da Juventude, um conjunto de mecanismos de incentivo, promoção e promoção de equidade. Elas também podem ser promovidas em função do gênero. Nós temos um conjunto de mecanismos de ações afirmativas para as mulheres e, cada vez mais, ações afirmativas no Brasil para integrantes da comunidade LGBT. Portanto, as ações afirmativas decorrem de todo um conjunto de políticas públicas e de direitos nos arranjos liberais. Isso é bem importante ser dito, né? Porque, contemporaneamente, são os países de matriz liberal que vão implementar mecanismos de concretização do princípio da igualdade, né? Superando a igualdade formal e indo para a igualdade material. Esse não é o único mecanismo, mas as ações afirmativas são mecanismos que podem, junto com outras políticas públicas universais, poderão cooperar com a produção da igualdade material. E o que nós vamos ver aqui um pouco na sequência, nessa forma compartilhada que eu vou apresentar aqui para vocês, é de como essas políticas no Brasil têm uma fundamentação jurídica. Importante aqui não é propriamente apenas conhecer a base normativa. Como nós estudamos no direito, eu sou professor de direito no FRJ, nós temos que considerar a norma em si, mas temos que considerar os mecanismos de aplicabilidade da norma, da eficácia e da efetividade da norma, né? Há vários escritos sobre isso, né? O Igor Sarle, uma obra sobre a eficácia dos direitos fundamentais, o Afonso da Silva, sobre a eficácia da Constituição, o ministro Barroso também muita produção sobre a questão da efetividade e eficácia da Constituição e das normas. Portanto, é importante conhecer a estrutura normativa que embasa direito e políticas públicas. As ações afirmativas não são, digamos assim, no sentido estrito, desejos do movimento negro, do movimento de mulheres, LGBTs, indígenas. Podem até ser, mas são reivindicações políticas históricas que desenham políticas públicas. Toda política pública decorre de uma agenda, de uma formação de agenda, de reivindicações, né? Isso é assim no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Os processos todos de ações afirmativas que existem na Europa, inclusive hoje, decorrem de movimentos sociais. Mas o que nós temos aqui é um arcabouço jurídico, então é um duplo olhar. É o olhar para as normas, de como é que se dá o processo da base normativa, do sistema normativo, e verificar os mecanismos de efetividade, de implementação, de eficácia. E nesse sentido aí entram os recursos, as estruturas, e no nosso caso aqui, que nós vamos examinar, são as questões jurídicas das comissões de ética e de identificação que visam implementar e dar eficácia a esse conjunto de sistema jurídico. Então, apresentando rapidamente, nós temos a Constituição Federal, que no seu artigo 3º vai ter lá no inciso 1º e 2º o objetivo de construir uma sociedade justa, livre, solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais são objetivos da Constituição, né? Temos vários outros mecanismos aqui que tratam de políticas econômicas, inclusive no artigo 170, onde se pretende reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso é importante. Nós acabamos de ver uma discussão sobre o Fundeb, né? Estamos no auge da discussão sobre Bolsa Família, sobre renda mínima, e esses mecanismos são mecanismos de equidade, de redução das desigualdades, de redistribuição de renda de ativos para evitar a acumulação de riquezas e de recursos.
Inclusive, a própria Constituição vai falar até de micro e pequenas empresas que devem receber recursos. São mecanismos de ações afirmativas, são mecanismos de compensação, de implementação, para que no conjunto das desigualdades se equipare mais e se tenha capacidade mais de igualdade de oportunidades, né? A Constituição também prevê o mecanismo de ações afirmativas para as mulheres, no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, os que visam a melhoria da condição social, proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei, como nós conhecemos, como a licença maternidade, licença gestante e outras garantias infraconstitucionais que as mulheres têm acesso. São também mecanismos de ações afirmativas, porque você excepciona o princípio da igualdade universal, que está aí no artigo 5º, inciso 1º, e admite o que nós chamamos de discrime positivo, discriminar positivamente. Você destaca aquele grupo da igualdade formal universal e dá para aquele grupo um conjunto de direitos e políticas públicas que visam capacitá-los, que visam assegurá-los na equidade e na igualdade de oportunidades no mercado, na educação e na saúde. Nós temos alguns outros exemplos na Constituição, artigo 37, inciso 8º, que expressamente estabelece cota para pessoas portadores de deficiência, né? E no campo do patrimônio material e imaterial, né? Patrimônio histórico e cultural, nós temos um conjunto de ações afirmativas, essas aqui, de reconhecimento cultural, né? As ações afirmativas podem ser redistributivas, quando nós redistribuímos serviços públicos, quando nós redistribuímos recursos públicos, ativos econômicos e sociais, e as ações afirmativas podem ser de reconhecimento histórico e cultural, como essas que são previstas no artigo 215 da Constituição e seguintes, que visam a proteção e a promoção do patrimônio material e imaterial de culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e demais outras culturas, né? Onde o Estado tem que prover políticas públicas e direitos para a preservação dessas identidades, dessas memórias. A memória é um direito fundamental, né, no processo, e ela é implementada por políticas de ação afirmativa na forma de reconhecimento cultural, como vai apontar lá a Nancy Fraser na sua obra Reconhecimento e Redistribuição, né? Você pode dizer que é bifronte, né? A ação afirmativa pode ser redistributiva e a ação afirmativa pode ser de reconhecimento cultural. Sugiro pesquisar a obra da Nancy Fraser, não dá tempo aqui de tocá-la, né? Também temos na Constituição ainda questões territoriais, artigo 68 da DCT, sobre reconhecimento de terras de remanescentes de quilombo, né? Que a luta é muito dura, assim como os povos indígenas no artigo 231, que têm direitos originários sobre suas terras tradicionalmente ocupadas, a União tem que demarcá-las. Nós sabemos, há tempo para entrar nessa discussão, dos conflitos fundiários, ambientais e econômicos que envolvem toda a questão da regulamentação das terras dos remanescentes de quilombos e das terras dos povos indígenas, assim como também as terras destinadas à reforma agrária no Brasil. Mas nesse campo aqui de pensar ações afirmativas, podemos dizer sim que se tratam de políticas sociais com um condão de reconhecimento cultural, com um condão de redistribuição de ativos econômicos sociais, que é o acesso à terra, para grupos determinados da nossa sociedade. Está na Constituição. Isso não é uma invenção de ativistas do movimento negro, do movimento indígena, né? E não só um fleixe de desejos. Também nós temos convenções internacionais que estão em vigor no Brasil, tanto a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que também dão base a esse sistema normativo de ações afirmativas que estão num contexto, como eu já disse aqui, de políticas sociais, econômicas e ambientais no Brasil, né? E, por fim, duas legislações que serão focos da nossa análise no segundo bloco. A primeira delas é a Lei 12.711, de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio, que envolve cotas, né, nessas instituições, que tem um erro, Instituto da Igualdade Racial, né? Segundo, nós temos uma outra norma importante, que é a Lei 12.990, que trata de reserva de vagas de 20% nos concursos públicos para provimentos efetivos dos cargos públicos, vaga para negros aqui
na estrutura normativa pretos e pardos, né? E que também será a norma infraconstitucional que desenha não só as ações afirmativas que diz respeito aos concursos públicos, mas que dará fundamentação legal para as competências, atribuições e atividades das comissões de heteroidentificação, né? E, por fim, nós temos aqui o Estatuto da Igualdade Racial, né? Por fim, não, por penúltimo, né? Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, que também traz um conjunto de normativas relativas às ações afirmativas no Brasil. Outra norma importante é a Lei 10.639, que estabelece a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história da cultura afro-brasileira, né? E a Lei 13.146, em outra área, mas que também é importante, que trata que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos um arcabouço jurídico de fundamentação das ações afirmativas. A questão a ser observada agora é de como é que se dá o processo da efetividade dessas ações afirmativas. Como é que se dá a eficácia dessas ações afirmativas? Se nós temos recursos, temos estruturas, temos mecanismos. Porque todas essas ações afirmativas de cunho étnico-racial vão estar focadas em duas questões importantes, né? Primeiro, o combate ao racismo, especialmente ao racismo na sua dimensão estrutural. Esse racismo na sua dimensão estrutural, que parte do pressuposto, dentre outros aspectos, de que há uma probabilidade estatística de discriminação da população negra, há uma probabilidade estatística de menos acesso a bens e recursos, há uma probabilidade estatística de violência sobre essa população, e esses dados estão aí todos para serem analisados cientificamente. E também do reconhecimento histórico-cultural, tanto das populações negras, pretas e pardas, quanto das populações indígenas no Brasil. Então, na segunda parte do vídeo, nessa terceira parte do vídeo, eu irei aqui trabalhar questões relativas como nós vamos entender esses mecanismos de efetividade das ações afirmativas. Então, um dos mecanismos de efetividade das ações afirmativas, que eu até citei no início, é o controle judicial, né? Ações afirmativas podem ter efetividade por destinação de recursos, podem ter efetividade por criação de órgãos, estruturas, institutos que executam as políticas públicas e podem ser também realizadas por controle judicial, aquilo que vai ser considerado como ativismo judicial, judicialização das políticas públicas, há toda uma literatura sobre isso. E no caso das ações afirmativas no Brasil, nas suas modalidades de cotas, esse processo se deu com também a participação no âmbito institucional do Poder Judiciário. Aqui vou apresentar algumas decisões que não é possível que elas sejam comentadas aqui, por conta do tempo, que são decisões que eu sugiro que os senhores e as senhoras pesquisem posteriormente, né? A primeira delas é a ADC. A ADC é a Ação Declaratória de Constitucionalidade 41 do DF. Essa ação ela foi uma ação muito importante, vou aqui já comentá-la. A segunda é a DPF 186. E terceiro é o recurso extraordinário 597.285. A ação declaratória de constitucionalidade 41, ela vai declarar como constitucional a Lei 12.990 de 2014, que vai reservar, como já dito aqui, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para negros, pretos e pardos, né, no âmbito desses concursos. Não dá tempo, né, mas fundamentalmente a decisão do STF ela vai, em primeiro lugar, afirmar que a desequiparação promovida pela ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia, o que quer dizer que as políticas de cotas da Lei 12.990 elas não ferem o princípio da isonomia. Nossa Constituição, como eu já mostrei aqui, ela trabalha com o caput do artigo 5º, inciso 1º, que todos são iguais perante a lei, formalmente, etc., mas admite desequiparações, discrimen, né, para positivar, como aponta lá nos seus estudos o Santo Antônio Bandeira de Mello, pode haver discriminação positiva, né,
Portanto, você pode destacar aquele indivíduo daquele tipo de política pública para incentivá-lo. Isso acontece não só em ação afirmativa, isso acontece na área econômica, quando existe desoneração fiscal, incentivo tributário para a atividade econômica, favorecer a melhor concorrência. Então, economicamente, existe esse tipo de incentivo. Então, descrime você incentivar grupos com certas finalidades. O problema é o desvio da finalidade disso, né? Então, o Supremo diz que é constitucional a cota. Em segundo lugar, não há violação do princípio público da eficiência, a reserva de vagas para negros não isenta a aprovação, isso é bem importante, tanto no concurso público quanto nas universidades, né? Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária de corte para que seja considerado apto a exercer de forma adequada o cargo em questão. É o mesmo caso das universidades, né? Nas lutas contra as cotas, muitos absurdos nós ouvimos sobre o perfil de qualificação dos cotistas, e todos os dados estatísticos mostram, né, seja as pesquisas do IESP, da UERJ, né, e eu aconselho verificar essas pesquisas do IESP, sobre a questão relativa ao avanço da importância, especialmente dos cotistas da UERJ e outras universidades que apuram a questão de como se dá a avaliação do rendimento escolar desses estudantes, que esses estudantes estão na média da capacidade e muitas vezes acima. Tem um livro interessante, já traduzido pelo Brasil, chamado A Curva do Rio, onde analisam os impactos das ações afirmativas e sobre a economia, a sociedade americana, e de como também era o desempenho dos estudantes cotistas nas escolas e universidades norte-americanas. Então, o Supremo afirma aqui que, como nós sabemos já por dados científicos, de que as cotas não afetam a eficiência, né? Em terceiro lugar, entende que a decisão da DPF, da Ação Declaratória 41, entende que a medida da Lei 12.990 observa o princípio da proporcionalidade. Não dá para ver tudo aqui por conta do tempo, como sabemos. Chegaremos aqui no ponto importante, que é da comissão de heteroidentificação. A decisão do Supremo diz o seguinte: ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, que é a política de cotas na Lei 12.990, aplica-se também isso à Lei 2.711, né, 2012, da ação afirmativa nas universidades. Também é constitucional a instituição de mecanismo para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação. Exigência de autodeclaração presencial, depois vamos ver que essa pode não ser, né? Desde que respeitada a dignidade da pessoa, etc. Pessoa humana. Então, essa ação foi muito importante, porque no âmbito constitucional declara que o funcionamento das comissões é um funcionamento constitucional, né? Declara e reafirma novamente a constitucionalidade das ações afirmativas, nesse caso aqui específico, dos concursos públicos, porque anteriormente já tinha afirmado, no recurso que eu citei acima, a constitucionalidade implementada pelas universidades, né? Então, é uma decisão bem importante que eu sugiro que todos possam depois fazer a devida leitura, né? Por fim, nessa decisão também da ADC 41, há pontos relativos ao controle de fraude. Dentre todas as opções que aparece, a menos defensável é o genótipo, uma vez que o preconceito no Brasil parece resultar principalmente da percepção social, muito mais do que de origem genética. A partir desse ponto, porém, a eleição de determinado critério parece envolver avaliações de conveniência e oportunidade, sendo razoável que sejam levados em conta fatores inerentes à composição social e dominantes. Então, o que está dizendo aqui, né? É que não é utilizável, e como a própria lei já estabelece a estrutura normativa, o genótipo não é a referência para as comissões de heteroidentificação, porque não se trata de laços consanguíneos, não se trata de ascendência, mas se trata da percepção social do optante autodeclarado preto e pardo, especialmente os pardos, de que eles devem ter o aspecto fenotípico dos negros, que tem uma série de características que certamente outras pessoas do curso irão abordar, né? Não se trata também apenas da cor da pele, especificamente, mas de um conjunto de características que
tratam daquilo que vai ser considerado na doutrina, nos estudos, Antônio Sérgio Guimarães, Kabengele Munanga, Nilma Gomes, do aspecto das relações sociais e racismo, a raça na percepção social, a raça no sentido sociológico. Não é uma comissão de análise biológica, mas sim para verificar essa percepção social do indivíduo. É uma atividade complexa mesmo, mas é a atividade que está designada em lei, né? E, portanto, é o fenótipo que o Supremo reafirma com o processo de reconhecimento. Isso não nega a autodeclaração, vou falar isso sobre posteriormente aqui no vídeo, na última parte, né? E continua. Essa política pública pelo fenótipo encoraja ainda os indivíduos a assumirem sua raça no sentido sociológico, né, contribuindo para o reconhecimento dos negros, pretos e pardos na sociedade brasileira. Há, todavia, problemas associados a esse modelo, em especial o risco de oportunismo, a dissocrasia, que poderia levar parcial desvirtuamento da política pública. Então, essa é a questão que precisa ser colocada quando nós tratamos da Comissão de Heteroidentificação. É uma comissão de natureza administrativa que visa implementar uma política pública com vários parâmetros, vamos comentá-los aqui, e que tem orientações, inclusive, jurisprudenciais do próprio Supremo, e visa, no âmbito administrativo, né, não no criminal, assegurar a eficácia e implementação do que dispõe tanto o edital quanto a lei sobre os destinatários da política pública. Uma outra decisão, que não vai dar tempo aqui de nós examinarmos, é a DPF 186. Para quem estuda ação afirmativa, essa DPF é muito importante, porque antes da Lei 2.711 de 2012, as ações afirmativas elas eram implementadas pelas universidades, né, através de normas internas, e houve essa ação, que foi uma DPF, proposta pelo DEM contra os atos administrativos praticados pela Universidade de Brasília, que constituíram um programa de cotas raciais para ingresso naquela universidade. Como é público, né, esse processo teve várias questões complexas nas comissões de verificações da época, mas o Supremo julga nessa DPF a constitucionalidade das cotas, né, com vários aspectos, afirmando que a Constituição tem vários mecanismos de ação afirmativas, como eu mostrei aqui. A Corte teve vários precedentes, vários julgamentos sobre a constitucionalidade das cotas, inclusive essa decisão é uma decisão importante, porque abarca outros recursos existentes na época, né? E vai afirmar que as ações afirmativas buscam reverter no âmbito universitário o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais em nosso país. Não podem ser examinadas apenas sobre a ótica da compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente, ou a partir de eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisada à luz do arcabouço principiológico. Em resumo, né, é o que nós vimos aqui, que há um sistema que assegura essas ações afirmativas, e aquelas medidas tomadas pelas universidades estavam de acordo com aquele sistema constitucional, né? Tudo isso foi reafirmado e sistematizado, normatizado na lei das cotas das universidades, né? Enfim, e tem outros aspectos aqui, né, que é o Supremo afirmar duas coisas importantes, que as cotas de acesso à universidade devem ser étnicos, raciais e socioeconômicas. Tanto é que o sistema de cotas que está vigente hoje envolve a cota social, que abrange brancos pobres, né, por exemplo, e as cotas, e também, eventualmente, até negros, né, que não optem pelas cotas raciais, e as cotas raciais e étnicas que, a partir da autodeclaração, poderá beneficiar negros, pretos e pardos e indígenas. Então, o sistema é dual, como muitos já conhecem aqui, e tem conhecimento, né? Bom, enfim, há um conjunto de jurisprudências dos tribunais, que não poderemos vê-las aqui, sobre as comissões de heteroidentificação. Esse material eu enviarei para a comissão e eu creio que a comissão distribuirá com todos os senhores e as senhoras que estão aqui neste curso, né? Na última parte do vídeo, eu tentarei mostrar um pouco do estado da arte das questões relativas ao funcionamento da Comissão de Heteroidentificação.
a partir das normativas existentes. Como eu tinha falado no início deste vídeo, né, já está na sua última parte, a terceira parte seria analisar os fundamentos normativos, toda a estrutura normativa que sistematiza competências, atribuições da Comissão de Heteroidentificação. O tempo é muito curto, não dá para, num vídeo de meia hora, apresentar todo o conjunto da complexidade. Vou aqui indicar algumas referências para que os estudos possam ser aprofundados, né? Então, é importante, em primeiro lugar, entender que nós estamos falando de comissões que possuem atribuições de natureza administrativa. A Comissão de Heteroidentificação ela é designada pelas universidades públicas, na sua maioria, que são autarquias federais, e exercem, portanto, uma competência administrativa sobre o mérito de questões relativas à autodeclaração, constantes tanto na Lei 12.990, 2014, quanto a autodeclaração que decorre da política de cotas da Lei 12.711. Mas é na Lei 12.990 que nós vamos ter a estrutura jurídica normativa que embasará as atribuições da Comissão de Heteroidentificação, assim como na portaria número 4, de 6 de abril de 2018, que ainda está em vigor e vamos torcer para que ela continue em vigor, que regulamenta as atividades da comissão, né? Então, as duas normativas são essas, que já tinha me referido, e vamos analisar algumas questões importantes. Primeiro, no que diz respeito à questão da fraude, né? O artigo 2º da Lei 12.990, de 2014, vai estabelecer que poderão concorrer às vagas as vagas reservadas a candidatos negros, aqueles que se autodeclarem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor-raça utilizado pelo IBGE. Portanto, aqui nós estamos vendo o artigo 2º garantir a autodeclaração como direito subjetivo, personalíssimo, assegurado na Constituição e mesmo no Código Civil. O Estado, que é a comissão, né, através da comissão, não poderá dizer quanto ao aspecto subjetivo se o indivíduo é ou não pardo ou negro. Então, ela assegura. E diz claramente que as vagas são reservadas para negros, e, portanto, incluindo nesse âmbito pretos e pardos. Outro aspecto importante do artigo 2º da lei é que, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. E, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa, o contraditório, cabíveis no caso do devido processo legal administrativo. Então, quer dizer que a decisão de mérito da comissão ela afeta tanto o candidato no processo de ingresso de cotas para os concursos públicos, quanto o candidato ou a candidata às vagas das universidades. Então, se nomeado e empossado, poderá haver a nulidade dessa posse, com as consequências da anulação de todo o conjunto decorrente da nomeação. Se aprovado e matriculado na universidade, poderá também ocorrer, não necessariamente pela comissão de heteroidentificação, mas poderá ser, se assim as universidades resolverem, apurar casos de denúncias de ingressos que sejam por meio de fraude. E a consequência será, como recentemente aconteceu na UNB, e o que está prescrito aqui na lei, por analogia, né, para o caso de vagas em ingressos em vagas de concurso público para as universidades, né? Eu falo vestibular, mas vestibular não tem mais, né? A rigor, todo o processo do Enem, né? O candidato que acessa a vaga, ele poderá ter a nulidade desses dados para o futuro também realizada. A discussão da fraude é uma discussão um campo criminal, artigo 172 do Código Penal, né? E a alçada criminal sobre as fraudes não pertence à comissão, pertence ao Ministério Público. A comissão, diante da fraude, deve comunicar ao Ministério Público e o Ministério Público tomará, na alçada da sua autonomia, as providências cabíveis ou não, né?
Então, isso é bem importante observar. O restante aqui da minha fala no final desse vídeo estará baseado num trabalho muito importante do Cleidson Renato Martins Dias, um artigo chamado Heteroidentificação e Cotas Raciais, Dúvidas, Metodologias e Procedimentos, que está no livro que eu indiquei no início desse vídeo. Acho muito importante porque esse vídeo, esse curso, poderá orientar e orientará a interpretação adequada tanto da portaria quanto da Lei 12.990. E ele trabalha a questão da fraude sob alguns aspectos, né? A fraude causada pelo candidato de forma dolosa, intencional, que é o caso, como ele diz aqui, de uma pessoa indubitavelmente branca que adentra por cotas raciais. E essa situação de uma pessoa branca adentrar a universidade, sistema de cotas da universidade e, eventualmente, no concurso público, ela pode, aponta ele, derivar de algumas situações. Primeiro, inexistência da comissão de heteroidentificação, né? Então, isso pode fazer com que essa pessoa adentre a vaga indevidamente. Segunda hipótese é a fragilidade da comissão de heteroidentificação, no sentido de que há uma incompreensão da função pública das cotas raciais. Isso pode acontecer em alguns lugares, né? A qual, por essa incompreensão, adota uma hermenêutica distante do racismo, colocando a pessoa não negra como cotista. Nessa, geralmente, o equívoco recai sobre o conceito jurídico de pardo, onde os comissários e as comissárias acabam deferindo inscrições de candidatos amorenados, bronzeados, isto é, confundem pardo tão somente com a cor, fora de todo o aspecto teleológico da finalidade, né, da ação afirmativa de cunho cotista racial, que é dirigida a pretos e pardos, e que está ancorada no fenótipo, não na cor da pele no sentido estrito, né? Neste caso, o deferimento de candidato negro não negra causa descaminho por erro material e não por omissão. Destaca-se que tal falha ou erro material são cada vez mais raros. Então, isso aqui é bem importante também, porque pode haver fraude por facilidade da comissão, por não participarem do curso de formação, os integrantes, por não entenderem que exista um racismo no Brasil estruturante das relações sociais. E isso fará com que poderá, isso é que o professor aponta, né, Gleidson, uma forma mais flexibilizada do acesso e por conta do conceito de pardo associada exclusivamente à cor, e não ao fenótipo. A fraude pode ser, aponta ele, causada pela instituição, fraude institucional. Nesse aspecto não se analisa o candidato, então não seria o candidato, mas sim a imprudência ou a improbidade administrativa, a qual quando a instituição não toma providências necessárias para que a política seja direcionada aos verdadeiros sujeitos de direito das cotas raciais. Assim sendo, o descaminho é causado por improbidade ou omissão. Embora seja parecido com o primeiro item, como foi apontado, né, eles não se confundem, porque no primeiro é do candidato, e no segundo a instituição não tem mecanismos institucionais, portanto, aí estaríamos falando em racismo institucional, capazes de inibir a fraude no acesso às cotas das vagas nas universidades e a cota nas vagas dos concursos públicos. É um caso típico que nós poderíamos depois estudar isso de racismo institucional, quando as comissões de heteroidentificação ou não estão instituídas ou elas têm falhas no seu funcionamento, né? Como aponta o professor Gleidson. Por último, é importante destacar, já indo para o final do vídeo, né, que mais central é que o eventual indeferimento de postulação à condição de cotista não transforma inadvertidamente o candidato ou a candidata em fraudadora. Isso é muito importante. Há urgência em entendermos e em separarmos eventual desacordo da autodeclaração de determinado candidato, que é algo subjetivo dele, é um direito, com a fraude na declaração. Então, é diferente de uma pessoa claramente, explicitamente branca, como há vários casos de denúncia, concorrer às vagas de cotas. Outra coisa é um indivíduo que se autodeclara pardo e a comissão aferir que ele não tem um fenótipo. Se a comissão diz que ele não tem um fenótipo, a comissão não está condenando, julgando criminalmente, porque não cabe a ela, inclusive, que esse indivíduo seja um indivíduo que praticou uma fraude passível de ser tipificada no artigo 171 do Código Penal. Não se trata disso. A comissão está apenas não conferindo veracidade à informação apresentada por ele quando ele opta pelo pardo.
o professor Gleidson coloca uma coisa bem importante, um aspecto bem importante aqui, que é se, por exemplo, determinado candidato de pai ou mãe negro ou negra, e que possui a condição de cotista racial, mesmo sendo indefinido por comissão de heteroidentificação, pode não ser confundido, não pode ser confundido com fraudador. Haja vista a possibilidade real de se sentir-se negro. No entanto, o sentir-se, achar-se negro é direito subjetivo intocável, ligado à autodeclaração. Já a heteroidentificação está conectada com o realismo do fenótipo, né? O fenotípico. Não falamos do sentir-se, sim como determinada pessoa é vista na sociedade. Então, essa é a difícil engenharia da comissão, né? Estabelecida em lei e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. É que ela não pode e não deve, de forma alguma, seja de forma expressa, né, na sua fundamentação, informar que está diante de um candidato que se caracteriza por não ter sido convalidada a informação como um indivíduo no sentido distinto de fraudador, porque isso está no campo criminal. O que ela vai fazer é indeferir, justificando que ele não tem um fenótipo. Ela não está condenando e não poderá fazê-lo, né? E como bem aponta o Dr. Gleidson Dias, né, o realismo do fenótipo, onde se caracteriza o racismo no Brasil. Racismo no Brasil, portanto, como vai estar lá no Horácio Nogueira, né, em outros estudos, Nilma, Capenguele, um importante trabalho do Antônio Sérgio Guimarães, ela vai se caracterizar por elementos fenotípicos do indivíduo, né, que envolvem, em parte, cor da pele, mas não só, elemento, até em muitas situações que está em conjunto, mas o fenótipo do indivíduo. Então, o Gleidson aponta isso. Não há muito mais tempo. Destacar aqui alguns aspectos importantes da portaria, número 4, o artigo 9º, né, da portaria, que vai falar do fenótipo, né, como referência e base da comissão, está portariado, portanto normatizado, e aí aquilo entra na discussão de não haver a chamada afroconveniência, né, dos indivíduos que assumem identidade racial para obter benefícios. Registro pretérito, isso é bem importante. Parágrafo 2º, né, do mencionado artigo, não são considerados para fins do CAPT quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação, ou seja, se valeu para um lugar, pode não valer para a comissão, no caso aqui da FRJ, tampouco fotos, imagens, declarações, é o que está objetivamente observado pela comissão. O debate sobre o jurídico sobre o pardo eu já falei, depois vocês podem ler aqui vários aspectos, mas o principal é a terminologia pardo, que está contida na lei e na portaria. Pode-se concluir que esse vocábulo, em termos jurídicos, pode ser entendido de duas formas: pardo enquanto cor, né? Também, então tem essa possibilidade interpretativa, mas em pardo enquanto raça, no sentido sociológico, enquanto pertencimento racial e não cromático, o que quer dizer fenotípico, conforme está observado, né? Todos nós sabemos que raça, em sentido biológico, é humana, vários estudos, o projeto Genoma da ONU, de muito estuda isso, mas a raça no sentido das relações sociais, a percepção do negro. E nós todos sabemos como isso acontece no dia a dia, né? E isso está claro que isso é complexo, mas já tem padrões. A própria Comissão de Heteroidentificação da FRJ tem muito êxito nisso. Basta ver os baixíssimos conflitos judiciais decorrentes da comissão. E esse curso, certamente, com outros colegas, vão aprofundar o aspecto do racismo, do fenótipo em conjunto. O procedimento está previsto no artigo 1º, né? Disciplina do procedimento de heteroidentificação, né? Por fim, a questão do efeito jurídico relativo da autodeclaração, isso aqui é bem importante, né? O professor Gleidson aponta isso, que eu acho que é uma questão importante para ser colocada. A autodeclaração é absoluta, ela terá efeitos jurídicos absolutos, incontestáveis, quando estiver relacionada ao direito subjetivo, ao pertencimento racial ou étnico, seja indígena ou negro, preto, pardo, né?
Então, o Estado não entra nesse mérito, né? O indivíduo se reconhece e identifica. Então, ele vai abordar isso aqui, há fundamentos, inclusive que nós já estudamos muito isso, né, em convenções internacionais, sobre esse aspecto da autodeclaração como direito subjetivo. Porém, ela não é absoluta. A comissão tem a alçada de verificar. Então, já a autodeclaração deve ter efeitos jurídicos relativos, não absolutos, né? Este ato de manifestar sua identidade está ligado não mais ao direito subjetivo, quando você está num procedimento de concurso público, de vaga na universidade. Neste momento, essa autodeclaração ela passa por um crivo de verificação e uma heteroidentificação, aonde a administração pública poderá, né, a partir do poder de polícia, de fiscalização, controle, né, polícia no sentido de poder de polícia de fiscalização, verificar se a autodeclaração está de acordo com a finalidade da política pública envolvida na opção da cota, seja a 12.990, seja a 12.711. E aí, nesse momento, a comissão terá, conforme o artigo 2º, a possibilidade de, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, ao emprego público, após procedimento administrativo, como eu já te disse aqui, com ampla defesa contraditória para atender o devido processo legal, né? Enfim, não dá mais para aprofundar por conta do tempo. Peço que vejam esse slide, o PDF, bem como outros documentos. E, finalmente, a comissão ela é formada, designada por portaria da instituição, universidade ou qualquer outra. Ela, por lei, tanto a 12.990 quanto pela declaração, pela portaria que aqui estamos examinando, ela deve ser uma comissão mista, formada por diversos segmentos da universidade, né? Não é uma comissão, digamos, formada por militantes do movimento negro, como se tem uma tentativa de elaborar, mas uma comissão formada por pessoas que compreendem o racismo, que estudam o racismo, que estudam as relações étnico-raciais, que conhecem os procedimentos administrativos, que conhecem a legislação de cotas e que são designadas para essa função. Portanto, a comissão é uma atividade de natureza administrativa, que se opera num processo administrativo que tem que garantir a ampla defesa do contraditório e, por fim, a motivação das suas decisões. Então, o artigo 12 da portaria vai trabalhar sobre a questão da comissão de identificação, que ela vai deliberar pela maioria dos seus membros, né, sobre a forma de parecer motivado. Então, 50% mais um. Esse é o entendimento jurisprudencial, né? Não é unanimidade, não precisa haver unanimidade. E as deliberações da comissão terão validade apenas para o concurso para qual foi designada. Por isso que você não pode usar o que a comissão delibera para outro concurso, porque podem ter interpretações distintas, assim como acontece em qualquer outro tipo de procedimento que envolve análise de informações, seja no judiciário, julgamentos ou deliberações no âmbito administrativo. E, por fim, parágrafo 2º, a comissão não pode deliberar na presença dos candidatos, né, e deve motivar, o princípio da motivação das decisões judiciais e administrativas. E essa motivação deve ocorrer como forma de assegurar o direito à ampla defesa contraditória dos candidatos. Encerro o vídeo por aqui. Desejo a todos e a todas um bom curso e obrigado.